O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, estamos começando o nosso FOP Entrevista e no dia de hoje nós temos aqui o professor Rafael de Oliveira Alves, que é graduado em Direito pela UFMG, tem mestrado em Direito pela UERJ e está fazendo doutorado em Geografia também pela UFMG. O nosso programa tem a produção de Patrícia Botaro e Danilo Nonato, com trabalhos técnicos de Flávia Silva. O tema de hoje é: como funcionam as contas de uma cidade? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso FOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa, 106.3 FM, canal 292. Na internet, www.fop.br. O FOP Educativa, informação e cultura ao seu alcance. Bom, Rafael, antes de mais nada, muito obrigado aí, o tempo corre para a gente marcar esse nosso programa aqui, a nossa conversa. E eu te chamei por motivos que eu já expus a você e torno para o nosso público aqui, os nossos ouvintes, que ele já tem pesquisas sobre orçamento das cidades, sobre como funcionam as contas públicas de uma cidade, e é uma coisa que as pessoas têm enorme, eu percebo isso nas ruas, eu vejo as pessoas falando, as pessoas não entendem muito como é que funciona o orçamento de um município, da onde a cidade tira dinheiro. Então, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, para você nos ajudar, e eu queria começar a nossa conversa exatamente por isso, ou seja, como é que uma cidade sobrevive, da onde ela tira dinheiro, como é que as contas são pagas? Obrigado, Rafael, mais uma vez. Ô, Antônio, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal aqui da Rádio FOP, e vai ser bom também a gente conversar, tirar algumas dúvidas aí sobre esse funcionamento do orçamento da cidade, né? Quase toda aula a gente faz uma comparação, né, do orçamento da cidade com o orçamento doméstico, com o orçamento que a gente tem em casa, né? Então a gente pergunta, né, de onde que vem meu dinheiro? Para onde que vai meu dinheiro? O mesmo funcionamento deve ser feito para o município, ou para o estado, ou para a União, para o país como um todo, né? O estado precisa saber de onde que vem o dinheiro dele e para onde que vai. Para isso, né, todo o estado precisa ter um orçamento, e é chamado orçamento público, em que o estado vai definir as suas receitas, né, de onde vem o seu dinheiro, e definir também quais serão as suas despesas, né, com que o estado vai gastar esse dinheiro. Ô, Rafael, desculpe te cortar, mas aí só para ficar claro, quando você está usando a palavra Estado aí, Estado vale para qualquer poder público, ou seja, o Estado, União, o Estado de Minas Gerais e o Estado, município, porque a palavra Estado significa poder político. A gente tem que esclarecer mesmo, Antônio. Tanto o município de Ouro Preto precisa fazer um orçamento para Ouro Preto, o Estado de Minas Gerais precisa fazer um orçamento para Minas Gerais, e a União, o governo federal, precisa fazer um orçamento para o Brasil. E é interessante, Antônio, que todos esses três, né, Minas Gerais, Ouro Preto e o Brasil, têm os seus próprios orçamentos. Então o orçamento de Ouro Preto não é uma cópia, nem é aprovado em Brasília. Quem aprova o orçamento de Ouro Preto é o próprio município de Ouro Preto. O orçamento do Estado de Minas Gerais, quem define é o Estado de Minas Gerais. E no caso dos deputados estaduais, né? Exatamente. Já adiantando, né, o orçamento, porque a gente está falando de orçamento público, né? É público não só porque todo mundo precisa ter conhecimento desse orçamento, né? Mas esse orçamento precisa ser aprovado pelo poder público. Então a gente precisa ter uma lei, e essa lei ela é aprovada pela Câmara Municipal, no caso aqui de Ouro Preto, e ela depois vai ser sancionada, né, pelo prefeito municipal. Então é um instrumento que precisa ser aprovado em lei. Agora, Rafael, desculpe te interromper, mas ainda pensando nesse registro. Por favor, me corrija se eu falar alguma bobagem. Vou começar lá com o governo federal, e me parece que o governo do estado funciona no mesmo registro e o governo municipal também.
Há, antes de mais nada, uma expectativa de quanto de dinheiro vai se arrecadar, porque esse dinheiro não cai do céu, nem nenhum governo pode sair produzindo dinheiro. Quer dizer, o governo federal, a Dilma Rousseff, ela não chega para a presidência do Banco Central e manda lá na Casa da Moeda, olha, produza tantas notas, né, de real. Não é assim que funciona, né? Nós temos que, existe uma, se eu não estou enganado, é isso, né? Tem uma previsão de quanto vai se arrecadar em impostos. E a partir dessa previsão é que aí você começa a discutir esse orçamento, que no caso do governo federal é discutido com o Congresso Nacional, né? Câmara de Deputados e Senado, no caso dos estados com as assembleias legislativas e no caso dos municípios com as câmaras de vereadores. É mais ou menos isso? Quer dizer, existe essa previsão de quanto vai receber e a partir daí é que é feita essa conta? Exatamente, Antônio. A gente precisa saber qual que é o dinheiro que a gente vai ter. Qual é o recurso financeiro que vai ter disponível para a gente poder programar a nossa despesa. Então o orçamento tem essa função de estimar a receita, ou seja, definir quanto é esperado que eu vou ter de recurso e quais serão as despesas que eu farei. Você tocou que tanto a União, né, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, todos eles têm autonomia para definir o seu orçamento. Então a Dilma Rousseff lá com o seu Congresso vai definir o orçamento para o governo federal. E ele não vai ser impositivo aqui para o município de Ouro Preto. Cada um vai definir o seu orçamento. Mas a gente tem uma norma, né? A gente tem um documento que é a Constituição Federal que define uma certa distribuição dessas receitas. Então a Constituição Federal, que a gente fala que é a nossa norma jurídica máxima, a norma mais importante que nós temos, na Constituição Federal a gente tem essa distribuição. Quem pode arrecadar qual tipo de imposto, qual tipo de contribuição, qual tipo de tributo. Então a Constituição define essa distribuição. Então a União vai arrecadar alguns impostos, por exemplo, imposto de renda, né? Todo mundo fica olhando. Outro imposto que é da União, o IPI, né? Que sempre é falado aí que a União está dando isenções de IPI. Então o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, é um imposto da União. Então o município não arrecada, é só a União. Por outro lado, né, a Constituição disse que o IPVA, né, que é cobrado em cima sobre os automóveis, é um imposto que pertence ao Estado de Minas Gerais. E a Constituição também falou que no caso do município, o município vai poder cobrar IPTU, por exemplo, né? Ou no caso, né, dos prestadores de serviços, o município pode cobrar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então a Constituição é que define essa distribuição primeiramente. Então, distribuídos esses tributos, esses impostos, aí cada esfera de governo vai definir, vai fazer o levantamento de quanto dinheiro vai ser possível de arrecadar. Então, inclusive, por isso que você está falando, quer dizer, que cada esfera dessa, quer dizer, governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, cada uma delas faz um cálculo, né? Olha, quanto a gente vai ter de dinheiro, porque tem impostos que são específicos, né? Quer dizer, o imposto de renda não vai para o município nem para o estado, o ICMS não vai para o município, até vai um percentual, mas não vai para a União. O IPTU não vai para o Estado, quer dizer, vai só para o município. Então o primeiro passo, poderíamos dizer que o primeiro passo, então, é que cada uma dessas esferas faça mais ou menos uma conta de quanto vai arrecadar daquele imposto que lhe pertence exclusivamente, ou seja, Ouro Preto teria que, pensando aí os impostos municipais, como IPTU e ISS. Quer dizer, o primeiro passo seria a Prefeitura e a Câmara de Vereadores calcularem qual é a expectativa de arrecadação desses impostos naquele ano. Seria isso, mais ou menos? Isso mesmo. Isso fosse correto. Não, e isso é o correto, Antônio. Tem que ser feito, é uma estimativa. Então a gente precisa dos técnicos municipais para fazer esse estudo. E é um estudo de avaliar não só a competência, né, qual é o imposto que eu vou poder cobrar da população, dos empresários, mas também fazer uma certa projeção, uma projeção para o futuro, né? E isso é muito delicado de ser feito, porque a gente vai estar envolvendo não só a estrutura do município, mas também a economia do país, a economia do mundo, né? A gente viu há pouco tempo, né, que diante da crise internacional, o governo federal começou a alterar algumas alíquotas de impostos para tentar segurar a crise econômica. Então, cada governo precisa definir quanto que ele vai ter de dinheiro disponível.
Mas é interessante, Antônio, que apesar de eu ter falado, né, ter exposto que a Constituição define esses impostos, né, falar imposto para ficar mais claro, né, esses impostos para cada governo, né, tem alguns impostos que são repartidos. Você já apontou aí, o ICMS é o imposto do Estado, mas a Constituição fala que o Estado tem que dividir esse imposto com o município. Mesma coisa com, por exemplo, o imposto que às vezes a gente nem comenta muito, que é o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que é o imposto sobre as propriedades da zona rural. Esse é um imposto da União, mas a União é obrigada a dividir com o município. E tem mais, Antônio, tem alguns impostos, principalmente o IPI, que é sobre produção industrial, o imposto de renda, que a União vai recolher esses impostos e vai distribuir depois para os estados e municípios, formando aí o que a gente chama que são os fundos de participação. A gente vai ter um fundo de participação dos municípios e um fundo de participação dos estados. Então a União recolhe o imposto que é dela, mas ela é obrigada a dividir com os municípios. E olha, Antônio, é muito dinheiro, viu? Mas aí é interessante, Rafael, você tá citando isso, é bom a gente tecer alguns comentários, pensar no seguinte: por que a União, quer dizer, o governo federal, arrecada esse dinheiro e redistribui? Porque há uma ideia, e essa ideia não é mentirosa, ela é bem real mesmo, ela é bem material mesmo, que o Brasil ele possui uma extrema desigualdade na produção de recursos. Então você tem estados absurdamente ricos com estados absurdamente pobres, né? Então se fosse, por exemplo, essa é a lógica de pensar uma federação aqui no nosso país. Quer dizer, se você fosse pensar, olha, o estado X ou Y, ele arrecada os seus impostos e esses impostos retornam somente para X ou Y, bom, o Acre, coitadinho, o Roraima, não iam sair do lugar nunca, né? Apenas para efeito de comparação, se a minha memória não me trai, se pegarmos São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os 3 estados, que são 27 unidades na federação, né? 26 estados mais o Distrito Federal, nós temos só esses 3, São Paulo, Rio e Minas, dá mais de 70% de toda a arrecadação brasileira, né? De toda a produção de riquezas no Brasil. Então a União ela recolhe esses impostos e redistribui por meio desses fundos de participação, né, até para tentar gerar novos recursos para esses municípios, né? Agora, é claro, isso é uma outra discussão, eu apenas vou fazer a citação rápida, e aí, Rafael, se você quiser falar, fale, mas não faz parte aqui da nossa conversa. Muitos municípios vivem somente desses fundos de participação. Quer dizer, eles não se preocupam em produzir riqueza nenhuma, né? Mas isso é uma outra discussão que a gente poderia um dia bater o papo aqui. Mas eu queria voltar aí para a nossa conversa e onde você parou. Quer dizer, então existe claramente, vamos organizar aqui. Primeiro, tem impostos que são claramente municipais, tem impostos que são claramente estaduais e outros federais. Ponto. 2, existem outros impostos que às vezes são repartidos. É o caso do ICMS, que um percentual, acho que a maior parte é do Estado, e um outro percentual é do município, né? Ou o caso do Imposto Territorial Rural que você citou, que é entre a União e o município, né? Então há essa divisão. Por fim, e o terceiro ponto, não por fim não, mas o terceiro ponto é que a partir então dessas características é que cada município, cada estado e a própria União, eles têm que fazer anualmente esses orçamentos, a partir de expectativas de arrecadação. E essas expectativas, você lembrou muito bem, elas variam conforme a situação econômica do país. Quer dizer, essa crise mundial que nós estamos vivendo desde 2008, pelo menos 2009, né? Em 2009 o Brasil conseguiu até escapar dela um pouco, mas a partir de 2010 não conseguiu mais, obviamente afeta a arrecadação. Afeta porque se vende menos, vendendo menos produtos ou prestando menos serviços, temos menos arrecadação, né? Afeta porque o governo, para estimular a arrecadação, e você lembrou muito bem, às vezes já até cortou impostos, como foi o caso famoso do IPI dos carros, né? O IPI dos carros e tal. Quer dizer, então esse é o quadro que se vislumbra, quer dizer, as pessoas têm que ter consciência disso, ou dito num bom português, o dinheiro não dá em árvore, e essa situação muda a cada ano. Né, se pensarmos assim de uma maneira mais light, né? Porque na prática isso pode mudar a cada mês, né, a situação, mas aí
os orçamentos já foram discutidos e tal. Mas aí eu queria voltar a palavra com você, quer dizer, o quadro que você descreveu até agora é esse. Exatamente, Antônio. Por exemplo, vamos tomar o caso do município. O município ele vai poder arrecadar alguns impostos que são dele mesmo. Então ele vai arrecadar o IPTU na própria cidade. Mas ele vai receber, e isso é obrigação, ele vai receber certo recurso que é do Estado de Minas Gerais. Então Minas Gerais vai arrecadar ICMS e o IPVA e vai ter que dividir com o município. Então o município vai receber uma parte do IPVA e do ICMS. E o município também vai receber uma parte lá do Imposto de Renda, IPI, por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Então essa equação, né, essa conta que o município vai ter que fazer para aprovar o orçamento municipal, ele vai ter que saber quanto que é esperado que o Estado de Minas Gerais arrecade com esses impostos para repassar. O município vai precisar saber quanto que a União está esperando arrecadar para repassar depois pelo Fundo de Participação dos Municípios. Me responda, por favor, Rafael, que eu desconheço mesmo. Quando, por exemplo, vou pegar o caso do ICMS, do IPVA que você acabou de citar, essa participação que o Ouro Preto tem nesses impostos é em função daquilo que foi arrecadado de IPVA e ICMS no município de Ouro Preto, ou é um fundo de participação dos municípios, digamos assim, só que a nível estadual? Como é que funciona isso? Antônio, são coisas diferentes, né? No caso da União, no primeiro caso que a gente falou, do fundo de participação dos municípios, é um fundo da União. A União junta os seus impostos, alguns impostos, e distribui para todos os municípios. No caso aí que a gente está apontando, que é um repasse obrigatório, um repasse constitucional do Estado para o município, no caso do ICMS, é uma parcela que é calculada a partir do que é produzido no município, e isso entra numa outra conta, porque cada estado do Brasil pode dividir até 25% do ICMS segundo alguns critérios. Então Minas Gerais vai dividir, né, essa parcela com os municípios a partir desse fator, né, desse índice que a gente fala que é de produção do município, né? Quanto que foi produzido no município. Sim, mas só 25% do ICMS é arrecadado pelo Estado. Quer dizer, 75% fica na mão do governo estadual e os 25% que sobram são distribuídos aos municípios mineiros. Só que a partir do que, de uma média ponderada, né? A partir do que foi arrecadado no município. Mas tem mais, Antônio, não só com o que foi produzido, mas o Estado pode definir que vai distribuir mais dinheiro, por exemplo, do ICMS, para quem preserva o patrimônio, para quem preserva o meio ambiente, para quem promove outras ações de incentivo à cultura. Então o Estado acaba incentivando. O Estado de Minas Gerais, ele até é pioneiro nessa política de distribuir uma parcela do ICMS para os municípios que têm patrimônio histórico preservado, que é o caso de Ouro Preto. Então os municípios que preservam o meio ambiente ou o patrimônio histórico recebem um pouquinho a mais de dinheiro do ICMS. Então, peraí, mas tem uma coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção aí das pessoas que nos ouvem, tá? Se você me diz que a arrecadação do município, ela é especificamente IPTU e ISS, são dois impostos... São claramente municipais. É só do município. O município não divide. Não divide com ninguém. Nem se o município do lado pedir uma caixinha, não divide. Bom... Aí vamos pensar, se o IPTU tem a ver, Imposto Predial e Territorial Urbano, então na medida em que as pessoas ou as casas não estejam regularizadas e não paguem IPTU, o município também arrecada menos. Exato. Isso é um ponto real, né? 2, ISS, Imposto sobre Serviços, né? São escritórios, né? Clínicas médicas, seria isso? Todo tipo de serviço, lojas, né? Exceto alguns serviços que são cobrados ICMS, por exemplo, telefonia. É um serviço, mas ficou com o Estado, né? Certo. Então vamos pensar em todas essas prestações de serviço. Se efetivamente eles não arrecadam corretamente o ISS, novamente o município também arrecada menos. Né? Se não há a emissão da nota fiscal para o recolhimento do ICMS, né, então o município arrecada menos. E se, por fim, ainda destruir o patrimônio histórico de Ouro Preto, ele arrecada mesmo. Não, isso é importante falar, porque essa conta ela é real. Quer dizer, eu estou citando Ouro Preto aqui, poderia citar qualquer município desse país. Né? Na medida em que as pessoas... Ou seja, prezado ouvinte, o que eu estou dizendo aqui de forma clara na medida que impostos são sonegados, quem perde é o município.
E o município perdendo, todos perdem, todos que moram no município. Então esse é um problema sério. Nessa última crise, né, Antônio, foi muito criticado o governo federal de dar isenção de IPI para os automóveis. Porque o IPI é um imposto da União, mas parcela do IPI depois vai ser distribuído com os municípios. Então, quando a União arrecada menos com o IPI, né, quem acaba perdendo são os municípios. Ela brincou com o bolso dos outros, né? Exatamente. Então é uma política que muitos criticam essa política porque acaba prejudicando os municípios e os estados. Não, até porque eu me lembro também de uma discussão quando houve essa redução do IPI, é porque você está estimulando a venda de carros, né? E se há um problema de mobilidade urbana nesse país, né? As pessoas, ou seja, em qualquer lugar do mundo estimula-se o transporte público. E o Brasil estava estimulando a venda de automóveis privados. Quer dizer, então havia um contrassenso aí. Mas enfim, retornando a você. Não, a gente está demonstrando, acho que quem nos ouve, né, nesse momento está vendo assim, que não só o município, o Estado de Minas e o governo federal tem várias fontes de receitas, né? Então é diferente do trabalhador, né? O trabalhador às vezes tem uma fonte de renda só, né? Ele trabalha e recebe o salário no final do mês. Então é uma fonte. Só pode tirar dinheiro de um lugar, né? Agora o Estado, o município, o governo federal tem várias formas de arrecadação desses tributos que a gente está chamando. A gente está destacando, Antônio, os impostos, né? Porque eles são mais evidentes e também têm um peso significativo no orçamento público, mas a gente não pode esquecer que o Estado também cobra várias taxas sobre serviços, taxas de fiscalização e também várias contribuições. Há várias contribuições que nós pagamos, né? As mais conhecidas são as contribuições para o INSS, né? As contribuições previdenciárias, que também é um recurso que o Estado arrecada para depois entregar um serviço à população. No caso dessas contribuições, ele vai entregar uma prestação previdenciária, um benefício da Previdência Social. Então há várias formas do Estado arrecadar. Quando a gente aponta que a gente está tentando encontrar a conta do município, né, quais são as contas, né, a gente precisa encontrar então de onde vem esse dinheiro. Então no caso do município tem um recurso que é arrecadado diretamente no município, tem um recurso que é repassado do Estado para o município e tem um outro recurso que é repassado da União para o município. Então só aí a gente poderia apontar 3 caminhos, né, para formar a receita. Mas de qualquer maneira, eu só queria só insistir, mas aí não é para defender uma bandeira, não é, apesar que eu defendo, claro. Mas é pensar que tudo isso funciona lindamente se os impostos forem regularmente pagos. Porque vamos entender, é inegável que a carga tributária no Brasil é altíssima, tá? Ninguém está dizendo o contrário. Agora, não é sonegando os impostos, pura e simplesmente, que você vai resolver o problema. Quer dizer, ao contrário, você ainda ajuda a atrapalhar mais ainda, né? E tem um custo, né, Antônio, de arrecadação. Então, quando a gente enfrenta esse tema aí das pessoas que não pagam impostos, né, a gente fala pessoas, mas são empresas. Muitas das empresas grandes. E as empresas, muitas vezes, né, fazem o chamado, né, que muitas pessoas chamam do planejamento tributário. Então, elas planejam como que elas vão pagar tributos, né, os impostos. E às vezes as empresas, né, atrasam mesmo o pagamento e vão questionando para não pagar imposto, né? Até chegar o momento, né, em que o Estado ou o município ou a União vem e concede uma anistia ou uma isenção de imposto para essas empresas. Sempre que a gente está falando de imposto, a gente está perguntando de onde que vem o dinheiro para pagar os serviços básicos que a gente demanda do Estado. Então, se a gente está pedindo mais saúde, mais educação para o Estado, a gente tem que saber que se a gente quer mais, a gente precisa de mais dinheiro. Sim. Então, se a gente quer mais saúde, mais educação, a gente tem que encontrar uma fonte de dinheiro para ter mais saúde, mais educação para a população. E, é claro, administrar corretamente o dinheiro, que é um problema que a gente vai tratar daqui a pouco. Podemos até tratar um pouco daqui a pouco. Mas com certeza tem que ter arrecadação. Claramente. Porque aí, eu queria só te interromper, que é uma coisa que as pessoas... E aí vamos lidar digamos, vamos botar a mão na massa de forma bem real. Muitas das vezes o que acontece, e eu sou cientista político, eu digo isso com toda lamentável tranquilidade, é que em troca de votos
Os governos municipais, eu não estou aqui dizendo Ouro Preto, mas eu vejo isso é uma coisa um tanto comum em nosso país. Muitas das vezes os governos municipais eles deixam de cobrar certos impostos, porque senão eles perderiam votos. Então, eu não vou regularizar o IPTU da cidade, porque se eu fizer isso, nunca mais sou eleito, né? Só que ao fazer isso, o sujeito vai e também ele acaba condenando o município ao inferno. Quer dizer, então, é isso que as pessoas também têm que parar para pensar. Olha, o que você quer? Você como eleitor, quer se sacrificar um pouquinho e pagar de forma regular os seus impostos e, ao mesmo tempo, cobrar do administrador municipal que ele faça corretamente a administração desse recurso, opção A, ou não. Olha, eu não vou pagar, eu prefiro não pagar, mas o município também não vai ter dinheiro. E não tendo dinheiro, vai ser um Deus nos acuda, sabe? Eu acho, Rafael, que nós temos muita coisa para conversar. Nós vamos dar um intervalo rapidinho, gente. Daqui a pouco a gente está voltando com o nosso UFOP Entrevista de hoje sobre as contas municipais. Como é que uma cidade paga suas contas? A gente já está voltando, gente. É um segundo. A UFOP Educativa apresenta Memória da Ciência e Técnica. Pirita é um mineral da classe dos sulfetos e pode contribuir para a composição de ácidos sulfúricos em escala comercial. Acabamos de apresentar Memória da Ciência e Técnica, um programa de educação e orientação sobre a evolução da técnica e tecnologia humana nas ondas do seu rádio. Produção, Museu de Ciência e Técnica da Universidade Federal de Ouro Preto. Orientação e apresentação, professor Gilson Nunes. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Donato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Olá a todos, a gente está de volta aqui com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o professor Rafael Alves e o tema é como são pagas as contas da cidade, como é que o orçamento da cidade se realiza. Eu terminei o nosso bloco, eu estava até falando, que existe um dilema tremendo nas cidades, e isso acontece nas cidades, porque o Estado e a União, eles já são mais distantes, eles são mais e conseguem trabalhar um pouco melhor esse problema, que é aquela eterna dúvida do gestor municipal, ou dito num bom português, o prefeito, e muitas das vezes até o próprio vereador, ele vai ficar nessa dúvida cruel, que é saber o seguinte, e aí, vamos cobrar todos os impostos? E com isso termos uma enorme chance de não ganharmos nunca mais uma eleição? Porque o eleitor ele não vai fazer essa conta, ou melhor, a conta que o eleitor vai fazer é estamos pagando mais, estou gastando mais e, portanto, não quero votar em fulano ou em beltrano, né? Só que ao fazer isso, se o gestor, se o vereador faz isso, ele acaba condenando a cidade ao ostracismo, porque é uma cidade que não vai ter recursos. Esse é o grande dilema, é uma corda bamba, e aí como cientista político que eu sou, né, lembrando, eu sou cientista político da Universidade Federal de Ouro Preto já há 4 anos, como o Rafael também já é professor daqui há 4 anos, eu digo com toda tranquilidade, isso aí é uma corda bamba. Quer dizer, porque o cara vai ter que fazer uma escolha. Ou ele escolhe uma boa administração correndo riscos de não ser eleito, ou ele escolhe uma administração com boas chances de ser reeleito, porém condenando o município. Mas aí, Rafael, já estendi demais esse papo político, eu queria voltar para a questão pé no chão aqui. Quer dizer, e você estava falando a respeito dessas distribuições do orçamento. Queria voltar a palavra para você, quer dizer, para você continuar encaminhando o teu raciocínio. Antônio, eu vou pegar o gancho aí com você, né? Ninguém gosta mesmo de pagar imposto, né? Mas a gente combinou em determinado momento que a gente queria saúde de graça
educação de graça, pavimentação das ruas. Então, se a gente já concordou, e eu falo concordou porque a gente colocou isso na Constituição, né? Que a gente tem esse direito à saúde, a gente tem o direito à habitação, temos o direito ao saneamento ambiental. Então, se a gente quer esses serviços, a gente tem que pagar por eles. Ou seja, eles não são gratuitos, né? Na verdade, então, não. Então, alguém paga a conta, né? Você não precisa pagar, né, a consulta lá no posto de saúde, mas alguém tem que pagar por isso. Sem dúvida, sem dúvida alguma. E aí, alguma. a dificuldade, Antônio, é porque ninguém quer pagar imposto, mas todo mundo vai querer receber esses serviços. A gente pode fazer uma escolha, Antônio, de mudar o Brasil, né? Não ter mais escola gratuita, não ter mais saúde gratuita, não ter mais serviço de limpeza gratuito, não ter segurança pública gratuita, e cada um vai pagar o seu segurança particular, vai pagar a sua escola particular, vai pagar seu plano de saúde. E aí certamente a gente não vai precisar pagar tanto imposto. Isso é verdade. É uma escolha que a gente pode fazer. Só que a nossa escolha hoje não é essa. A escolha que nós fizemos é que todo mundo tem o direito à saúde. Então, se há esse direito, o Estado é obrigado a pagar. Aí precisamos encontrar recursos para isso, para pagar esse serviço de saúde, educação, só o básico. Mas nesse último mês aí, Antônio, foi muito discutido de ter o transporte também gratuito, né? E é outra pergunta, né? Se nós temos um direito, né, para circular pela cidade, a gente precisa de um serviço. E até então a gente entende que a gente precisa pagar a passagem do ônibus, pagar o vale de transporte. Mas a gente pode combinar um outro acordo, de que o transporte também vai ser gratuito, igual a escola, igual o posto de saúde. Só que alguém vai ter que pagar essa conta de outra forma. Aí o município vai precisar encontrar recursos para poder pagar o serviço de transporte para todo mundo. Aí te interrompendo, antes que alguém pense que isso é uma questão de algum lunático, não, já existem municípios no Brasil que fizeram isso, né? Até porque também é uma coisa que as pessoas não sabem, tá? Não estou dizendo que aconteça em 100% dos municípios do Brasil, mas vamos pensar pelos grandes municípios, né? Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo, alguma coisa, se pegar as 3 grandes cidades, 3 grandes capitais do Brasil e a partir daí a gente vai descendo. Há um repasse do poder público municipal às empresas de ônibus, que as pessoas não sabem disso, né? É que as empresas de ônibus apresentam 1 milhão de justificativas, né? Que o custo é alto, sei lá o quê, e para evitar que a passagem seja mais alta ainda, segundo o argumento das empresas, vamos deixar claro aqui, né? Que é uma conta também que eu tenho muitas dúvidas a esse respeito, tá? Eu tenho muitas interrogações com relação a isso, mas enfim, então o poder público paga. O que acabou acontecendo em alguns municípios do Brasil, tá? Ora, se o poder público municipal já repassa algum recurso às empresas de ônibus, então você repassa um pouco mais e zera a passagem. Que é isso que você está falando, se eu não estou enganado. Isso já existe no Brasil em alguns lugares. Não, né? Exato, Antônio. Um ouvinte, né, que não pegou a primeira parte pode estar estranhando, né? Esse fugir do assunto do orçamento. Não, a gente está falando de orçamento. Como pagar a conta do município. E o serviço de transporte público urbano é um serviço público. Então, tal qual a gente tem a preocupação com o serviço de saúde ou serviço de abastecimento de água, né? A gente tem que ter uma conta para pagar do serviço de transporte urbano. Que até então, a regra no Brasil é que o usuário, né, nós pobres mortais, que pagamos essa conta, né? E não o município ou o estado, né? Mas a gente pode fazer outro tipo de contabilidade dentro do estado para mudar essa equação. E a respeito da passagem de ônibus é como se pagássemos 2 vezes, né? Pagamos porque pagamos os impostos e parte desses impostos são repassados às empresas de ônibus pelo município. Em alguns casos isso é real. Tá? Na cidade do Rio de Janeiro isso acontece, na cidade de Belo Horizonte isso acontece e tal. E pagamos a segunda vez porque a gente entra no ônibus e paga outra vez, né? Agora, e vale aí só uma observação, Rafael, e me perdoe antes de eu te devolver a palavra, é que as pessoas podem perguntar assim, mas qual é a vantagem do município, então, abraçar toda a despesa do transporte público? E o município fazendo isso, é claro, significa que a população estará pagando por esse transporte para ser um transporte gratuito. Qual é a vantagem disso, né? A resposta desses municípios que já fizeram isso é a seguinte: olha, em primeiro lugar, aquele morador do município, ele passa a circular mais pela cidade. Ao fazer isso, ele produz mais negócios.
Por quê? Porque ele ele já não tem dúvidas de se deslocar da sua casa para outro lugar para fazer uma compra. Então ele acaba gerando mais ICMS, mais ISS, etc, etc. Pessoas que vêm de fora do município até pagam a passagem do ônibus interurbano, tá? Intermunicipal. Porém, ao chegar no município, ele circula ali e deixa também mais dinheiro. Quer dizer, então, segundo os estudos que eu li, tá, me indicam isso. Olha, por um lado, há num primeiro momento um aumento da despesa, porque o município acaba abraçando toda a despesa de transporte. Por outro lado, a médio e longo prazo, há um estímulo tremendo de injeção de novos recursos no município. Antônio, mas eu queria reforçar um outro argumento também favorável à mudança desse modelo de pagamento do sistema de transporte, é que a gente está falando de um direito. A gente tem um direito, e é um direito fundamental à livre locomoção. A gente tem um direito fundamental ao direito à cidade, que é circular pela cidade. E a gente não pode depender de pagar, né, para ter direito. Então a gente não pode ficar esperando, né, que a gente tenha recurso disponível para poder pagar pelo direito. Se é direito, todo mundo tem direito a usar a cidade como ela é. É impensável a gente pensar que eu tô com uma dor de barriga, eu chego lá no posto de saúde, eu preciso pagar uma guia da prefeitura antes de receber atendimento. Então, tal qual a gente tem um direito à saúde, e é um direito dos mais importantes, a gente tem que entender o direito à circulação, o direito à cidade como um direito nosso também. Por isso é importante que a gente tenha facilidade de circular na cidade. Aí eu fico sempre pensando, né, Antônio, que aí a prefeitura faz vários eventos culturais, né, mantém parques públicos para a população. Mas é caro você ter acesso a esses serviços culturais, porque até você se locomover, gastar o dinheiro da passagem, você não vai conseguir chegar até o lugar. Então, às vezes, o poder público mantém um parque municipal muito bonito, só que a população não tem dinheiro para chegar. Ou cidade litorânea, né, tem a praia, que é pública. Mas para você chegar até a praia, você precisa pagar a passagem. E aí a passagem é cara. E aí a gente está falando, portanto, que se você tem um direito de usar a praia e usar o parque. Mas para você fazer o uso do seu direito, você tem que pagar por ele. Por isso, inclusive, tem essas discussões que estão em voga hoje e bem reais a respeito dessa mobilidade urbana, que envolve a criação de ciclovias, envolve, enfim, uma série de soluções, aí se a gente fosse... Mas aí nós mudaríamos totalmente o eixo do nosso programa aqui de hoje. Mas existem as soluções mais interessantes no mundo, desde cidades com inúmeras escadas rolantes. O caso de algumas cidades da Colômbia, que tem a geografia da Colômbia é uma geografia de planalto, quer dizer, então o que mais tem é morro e ladeira nas cidades colombianas. Então, e são cidades históricas, entendeu? Ninguém está falando aqui de... Então, as escadas rolantes são adaptadas ao cenário urbano e ninguém percebe que aquilo é uma escada rolante e a cidade está coberta de escadas rolantes. Ou então o caso de bondinhos também, que o Rio de Janeiro começou a usar agora na região do chamado Complexo do Alemão. Enfim, ou as bicicletas, né, que tanto martelam nessa tecla no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte também está nessa luta. Nada impede que, ainda que o relevo de Ouro Preto seja ruim em vários aspectos, mas em outros, por que não pensar em bicicletas, né? Por que não pensar em formas de mobilidade, até das famosas escadas rolantes? Por favor, aqui eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que existe. E esse serviço que o Antônio está apontando, bondinho lá, que todo mundo vê na novela, é um bondinho que a população usa. Sim, sim. E a gente deve apontar, Antônio, ainda uma injustiça, né? Uma injustiça muito grande. Porque o governo, eu estou falando aqui diretamente do governo federal, ele dá um incentivo para a compra do automóvel individual. Então ele isentou o IPI, reduziu o IPI para diminuir o preço do automóvel. E não fez nada para o transporte urbano, para quem não tem carro. Sim. Então tá aí a injustiça, Antônio. Quem tem menos... Ou seja, quem tem menos não pode comprar um automóvel, ele não tem nenhum incentivo do Estado, do município ou da União para usar o transporte urbano. Agora, quem tem um pouquinho mais de dinheiro, ou quem tem muito dinheiro, né, para comprar um automóvel, vários carros, vai receber o incentivo do governo. Esse incentivo que eu estou falando é o Estado deixar de arrecadar o imposto e destinar a parcela do imposto para outras coisas. Então tá aí a injustiça, né? O trabalhador, né, que acorda cedo, de madrugada, pega um ônibus lotado, ele não tem um incentivo, não tem um subsídio do Estado para usar o transporte público. E quem utiliza o transporte individual recebe mais benefícios do Estado.
É porque aí que tá, aí novamente o ouvinte que pegou o bonde andando aqui na nossa conversa, mas não era contas municipais que está falando de IPI de carro, porque é isso que a gente puxou o assunto. O IPI é um imposto federal que ainda teria algum repasse para os municípios. O governo federal, há algum tempo atrás, isentou do IPI a produção de automóveis, o que entra numa contradição em relação ao planeta Terra, porque todos estão querendo evitar o comércio de automóveis e o Brasil foi na contramão querendo colocar mais automóveis na rua. Só que isso acompanhado, e você levantou o ponto de maneira nevrálgica, né? Quer dizer, sem isentar o transporte público. Ou seja, então a grande maioria da sociedade que usa o ônibus, que usa o trem, que usa a barca, que usa metrô, que usa bonde, etc, etc, esse continuou pagando tudo. A conta veio cheia para ele. Agora, o sujeito que é de classe média alta para cima, esse que se desejou trocar de carro, ele trocou, ainda gastou menos dinheiro. Quer dizer, é de uma injustiça sem precedentes essa atitude e que, além de tudo, que você lembrou no bloco anterior, ainda afetava o orçamento municipal, na medida que parte do IPI deveria ser direcionado aos municípios e os municípios não foram consultados quando o governo federal disse vamos isentar a IPI, a produção de automóveis. Né? E a gente está falando do governo federal, mas isso também acontece no governo do estado de Minas ou nas prefeituras. Quando o estado ou o município aprova uma lei de anistia, ou seja, deixa de arrecadar tributos, né, ou concede isenções fiscais. Quando a gente fala em isenção, o estado está deixando de arrecadar, ou seja, ele deixa de arrecadar o dinheiro, então vai precisar tirar o dinheiro de outro lugar. E aí que é essa equação que a gente precisa saber. Precisa saber de onde que vem o recurso municipal. Quando a gente está falando aqui do serviço de transporte urbano, né, para quem está nos ouvindo, a gente está falando de serviço público. A empresa é privada que presta o serviço, mas o serviço é público. Então a obrigação é do município manter o serviço. Só que combinaram há muito tempo, Antônio, que quem pagaria a conta pelo serviço de transporte urbano seria só o usuário, só o cidadão, e não a sociedade como um todo, ou as empresas como um todo. Né? Agora, aí que tá, e dentro desse quadro, eu queria já começar a desviar a conversa, mas mantendo o tema central, para a cidade de Ouro Preto. Quer dizer, como é que, por favor, já falamos então das arrecadações, já falamos como é que elas acontecem, de alguns impostos que são distribuídos, e nesse cenário, lógico, podendo até, se você quiser citar o transporte, mas eu não estaria, nesse momento pelo menos, não estaria tão preocupado com ele, mas sim com o geral do orçamento municipal. Como é que fica Ouro Preto? Qual é a situação da cidade, da imperial e histórica cidade de Ouro Preto? Antônio, até a gente comentava, né? Eu levantei alguns dados, né, sobre o município de Ouro Preto referente ao ano de 2012. Né? Não só a Constituição, mas a gente tem uma lei muito importante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece vários limites para o município, para o estado e para a União também. Então temos uma legislação muito boa que cria algumas regras para o estado não gastar mais do que der, mais do que precisa, nem ficar contraindo dívidas, né, formando mais dívidas. Então essa lei de responsabilidade fiscal é muito importante para estabelecer esses limites. A partir daí, Antônio, né, do ano 2000, quando a gente começou a ter essa mudança de paradigma, essa mudança do que o Estado precisava controlar mais, porque antes era um descontrole total. Sim, sim. Com a lei de responsabilidade fiscal, o município, o Estado e o governo federal precisam controlar suas contas. Então os municípios são obrigados, por exemplo, a prestar contas frequentemente. Então, ao longo do ano, o município precisa prestar contas de forma bimestral, a cada 3 meses, a 4 meses. E todo ano, o município precisa fazer um balanço geral de quanto que ele arrecadou e de quanto que ele gastou. Sim, exato, até para pensar no orçamento do ano seguinte, né? Exato, Antônio, que a gente até acabou pulando, né, esse comentário de que quando o município está prestando conta, ele está fazendo planejamento também. Então a gente precisa dessa prestação de conta para conhecer a realidade do município. Lembrando que quando a gente fala de orçamento, a gente está falando não de uma lei só, né, como eu comentava no primeiro bloco, mas a gente comenta sobre 3 leis. Então cada município tem que aprovar 3 leis sobre orçamento. Uma primeira lei, Antônio, que a gente chama de plano plurianual, né?
no primeiro ano do governo municipal, ele precisa aprovar uma lei para 4 anos, ou seja, para programar o governo municipal por 4 anos. E todo ano o município precisa aprovar uma lei que a gente chama uma lei de diretrizes orçamentárias, que é aprovada, e depois o orçamento municipal. Então são 2 leis a cada ano que o município precisa aprovar. E todas, de alguma forma, tendo como referência aquela primeira. Exato. Não que significa que vai seguir cegamente, porque nós já discutimos lá no primeiro bloco que às vezes o orçamento, a arrecadação cai, então você tem que mudar. Claro que as coisas têm que ser flexíveis, né? Agora, ou até aumentar e tal, pouco importa. Mas de qualquer maneira você tem uma referência, né? Afinal, qual é o seu projeto de governo? Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta, né? Elegem um prefeito, elegem os seus vereadores e aí esquecem que eles, logo na abertura do governo, eles têm que estar colocando isso, né? E antes de chegar aqui a Ouro Preto, Antônio, já temos uma proposta no Congresso Nacional e algumas cidades já aprovaram a obrigação do prefeito, assim que entrar uma nova administração, aprovar o plano de metas. Então, além de ter o plano plurianual, o orçamento anual, nós vamos ter um plano de metas que a gente vai acompanhar se o prefeito está cumprindo ou não o que ele prometeu na campanha. Isso algumas cidades já aprovaram e o prefeito é obrigado a estabelecer essas metas. Então todo mês está lá as metas e a gente acompanha se ele cumpre ou não o projeto que ele apresentou durante a eleição. Isso é mais do que certo, né? Afinal de contas, ele se candidatou e apresentou uma plataforma dizendo que faria X ou Y. Então ele tem que ter, né? E a gente está falando de Estado, então a gente está falando de obrigação. O gestor municipal, o prefeito municipal, o governador, a presidenta vai ter que cumprir isso. E essa semana, a gente está vendo a discussão no Congresso Nacional de um certo que a gente chama do orçamento impositivo, né? Até hoje a gente entende que o Congresso vai lá, aprova a lei como uma autorização para o executivo, né? Para o presidente, o governador, o prefeito gastar o dinheiro. E a gente está querendo mudar a Constituição para dizer que o que for aprovado tem que ser cumprido integralmente. Parece estranho, né, Antônio? Uma lei que não é cumprida integralmente, né? Mas quando a gente tem o orçamento até hoje é entendido como orçamento como autorização para gastar e não como uma obrigação de gastar. Aí é o impasse, né, de que a gente quer obrigar o Estado, a União, o governo municipal a cumprir tudo que está previsto na lei do orçamento e também a gente vai querer o plano de metas. Para o município de Ouro Preto, como eu falava, eu peguei esse balanço que foi de 2012 que traz um retrato do que foi arrecadado, né? Então, à primeira vista, Antônio, sempre a gente assusta, né? Afinal, são milhões, né? Por favor, prezado ouvinte, não se assustem mesmo, porque as coisas vão nas casas dos 200, 300 milhões, 400 milhões. Isso porque estamos falando de Ouro Preto. Chegássemos em Belo Horizonte, São Paulo, nossa senhora, aí o céu é o limite, entendeu? Porque a gente vê, né, que quando a gente vê lá o pobre trabalhador, né, recebe salário mínimo, né, a gente está falando de um estado que tem várias obrigações. Então, por isso que ele arrecada tanto, tem tanto dinheiro para prestar tantos serviços e, mais uma vez, Antônio, serviços essenciais, são serviços públicos, serviços que envolvem direitos fundamentais, direitos de máxima importância, como a gente falava da saúde. Então o município de Ouro Preto, por exemplo, lá em 2012, a gente percebe que ele teve uma receita, né, uma receita corrente, ou seja, tudo que ele arrecadou, na casa aí de 260, né, um pouquinho mais de 260 milhões de reais, né? Mas só chamando a atenção, 260 milhões somando toda a arrecadação, ou seja, o IPTU, o ISS, a parte do ICMS, os repasses do governo federal, do governo estadual, quer dizer, tudo isso, né? Então, aí é que eu brinco, Antônio, aí a gente começa a falar parecendo que é governo, né, Antônio? Porque a gente tá falando de um valor aí da casa de 260 milhões por ano e tudo, ou seja, a primeira conversa que a gente teve, né, Antônio, primeiro bloco até há pouco tempo, a gente estava apontando as várias fontes. Então a gente mostrou que o município tem dinheiro que é dele, que é arrecadado diretamente no município, dinheiro que é repassado pelo Estado e dinheiro que é repassado pela União. No caso aqui de Ouro Preto, em 2012, juntando tudo, deu esses 260 milhões. Agora a gente precisa investigar um pouco, que a gente fala não só a quantidade de dinheiro,
mas a qualidade do dinheiro. Sim. Então, uma primeira conversa que a gente precisa ter é que o município arrecadou isso, mas ele tem algumas obrigações, tem alguns recursos que são vinculados. Então, todo mundo já ouviu falar que o município tem que gastar 25% em educação. E boa parte desses 25% que serão gastos na educação são repasses do governo federal e do governo estadual. Quer dizer, não é um dinheiro que o Ouro Preto arrecadou. Quer dizer, também há uma contribuição, digamos assim, dessas outras duas esferas de poder político, né, claro. Além disso, Antônio, a gente tem o valor total, mas o Estado não pode sair gastando conforme der na cabeça do gestor. Ele precisa, né, ter a lei do orçamento para autorizar o gasto público. Então, todo o gasto da prefeitura tem que ser primeiramente aprovado numa lei. Então, por isso a importância do orçamento público. Então, os vereadores vão debater, discutir, fazer várias emendas ao orçamento e só depois de aprovada essa lei que o município vai poder fazer qualquer tipo de gasto. Se o município fizer gasto que não tiver previsto no orçamento, isso é o caso de responsabilidade do gestor municipal, inclusive com a perda do mandato. Perda de mandato, impossibilidade de se candidatar, quer dizer, perda dos direitos políticos e, em alguns casos, até prisão. Quer dizer, então isso aí não é uma brincadeira, porque já foi uma grande brincadeira em nosso país há alguns anos atrás. Né? A gente está falando, portanto, de um valor alto aí, uns 260 milhões, mas a gente precisa compreender que uma vez que arrecadou esse dinheiro, o gestor municipal, o prefeito, a prefeitura, ela está vinculada, ela está obrigada a gastar com alguns setores. Então, um caso que eu sempre trago, Antônio, é aos servidores municipais. Então, o prefeito não pode decidir de uma hora para outra dispensar os servidores e não pagar salário. Ou aumentar os salários? Ou aumentar salários da noite para o dia. Uhum. Tudo isso tem que estar previsto no orçamento, que vai dizer não só quanto que vai arrecadar, mas como vai gastar. Por isso que são as duas faces que a gente tem que olhar da moeda, né? Porque para o ouvinte entender, vamos pensar ainda no exemplo que você deu dos 25% que obrigatoriamente devem ser gastos na educação. Vamos supor que desses 25%, 15% saiam do governo estadual, do governo federal, para apoio para a compra da merenda escolar, enfim, todas essas coisas. Lembrando que quando falamos em educação, estamos tratando do ensino básico, né? Porque o ensino básico é, pela Constituição, de responsabilidade dos municípios, né? Não podemos esquecer isso, né? Temos as escolas estaduais e as instituições federais, que aí é de responsabilidade da União. Então vamos esclarecer, o FOP não entra na conta da prefeitura. Não entra, os colégios estaduais não entram, é claro, estamos falando dos colégios municipais, tá? Então, desses 260 milhões, 25%, tá, deveriam ter sido gastos na educação. O que dá mais ou menos, vamos tentar, eu estou sem calculador aqui, dá 52 milhões, 50 mais o que? Mais 13, 65 milhões de reais, se a minha conta não estiver errada, em educação. Então vamos pensar o seguinte, olha, dos 260 milhões, 65 milhões obrigatoriamente deve ter sido gasto na educação. Tá? E desses 65 milhões, provavelmente aí uns 45 milhões vieram do governo estadual e do governo federal. Estou chutando aqui alto, mas deve ser alguma coisa em torno disso. Porque no caso da educação a gente tem um instrumento, Antônio, que a gente chama que é o Fundef, né? Esse Fundef, que nasceu como Fundef e depois foi transformado em Fundeb, é um fundo que reúne dinheiro da União, do governo federal, dinheiro do estado de Minas Gerais e dinheiro do município. Então faz esse fundo, o fundo é como se fosse uma caixinha, é o porquinho do estado, né? A gente tem lá a caixinha e vai colocando dinheiro no fundo. E esse fundo da educação, que a gente chama de Fundeb, ele só pode ser gasto com a educação. Então a gente está falando do valor que o município arrecada, reúne todo esse dinheiro, mas tem uma parcela que é vinculada a esse fundo da educação. Então ela vai poder gastar só com esse dinheiro na educação. E quando se fala gastar com a educação, é gastar mesmo, quer dizer, é uma daquelas leis que é obrigatório. Quer dizer, se o prefeito não gasta isso, ele está comprometido aí, ele pode ser demitido, ele pode ser preso, isso aí tem processado no mínimo. Isso é uma coisa muito séria. E gastar com educação é gastar com salário.
com pagamento de professores, Tudo. de todos os servidores, de Estrutura da todos os escola. técnicos. Então, às vezes, a gente pensa em gastar só com obra, né, Antônio? Uhum. E, Rafael, vamos dar um intervalo de novo aqui do nosso FOP Entrevista, tá? Lembrando que eu sou Antônio Marcelo Jackson, a gente está entrevistando o professor Rafael Alves hoje com o tema de como funcionam as contas de uma cidade. O nosso programa tem a produção da Patrícia Botaro, Danilo Nonato, com trabalhos técnicos da Flávia Silva. Daqui a pouco a gente está voltando, gente. É um minutinho só, rapidinho. Você ouve agora na UFOP Educativa Marteladas Geológicas. História geológica da Terra. A formação da Terra teve início com a estabilização do Sol, há cerca de 4,6 bilhões de anos, quando partículas de poeira se juntavam, dando origem aos planetas. Nesta época, o Sol ainda era muito jovem para poder produzir grandes quantidades de calor e, por isso, a atmosfera era fria. O oxigênio surgiu há aproximadamente 1,9 bilhões de anos através da respiração dos primeiros organismos vivos e se acumulou na atmosfera, sendo uma parte transformada em ozônio, funcionando como barreira de proteção da radiação ultravioleta do Sol. A partir daí, começaram a aparecer formas de vida cada vez mais complexas. Até então, a Terra era formada por uma única massa de rocha, a Pangeia. Quando há cerca de 200 milhões de anos se iniciou a separação dos continentes, chegando às posições atuais. A América do Sul separava-se da África, a Europa separava-se da África e a Índia chocava-se violentamente contra a Ásia há cerca de 40 milhões de anos, formando os Himalaias. Surgiam os principais oceanos, fruto das aberturas deixadas pelo afastamento das placas da antiga Pangeia, e formou-se o Mar Mediterrâneo. A descoberta dessas informações deve-se principalmente à análise das rochas. Através delas se obtém informações relativas ao clima e sobre as diferentes formas de vida que existiram no momento da sedimentação, por exemplo, através do achado de fósseis. Você ouviu na UFOP Educativa Marteladas Geológicas. Apresentação Simone Ferreira. Orientação Professora Mariângela Garcia Leite. Quer informação e cultura? Sintonize 106,3 UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Olá a todos, estamos no nosso terceiro bloco e último bloco do nosso FOP Entrevista de hoje com o professor Rafael Alves. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e o nosso tema de debate é como funcionam as contas de uma cidade, de um município. E, Rafael, no outro bloco a gente já estava começando a tratar das contas de Ouro Preto e você citou, e nossa conversa foi sobre o orçamento de 2012. E, aliás, e por favor, uma coisa que nós não deixamos claro, depois eu me dei conta, é o seguinte, o orçamento, essas contas todas, elas, e não tem como ser diferente, tá? Elas vêm com um certo atraso dos dados. Porque quando você pensa, como é que se fecha a conta dos municípios? Você não fecha no dia 31 de dezembro, aconteceu no dia 1º de janeiro, você tem isso. Ainda não chegamos a esse nível de automação, leva-se um tempo. Como do próprio país, por exemplo, estamos trabalhando com contas de 2010, 2011, porque para você fechar as contas do país inteiro, por favor, o IDH é trabalhado com dados de 2010. Esse IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi liberado há poucas semanas atrás, tem a ver com um somatório que é de 2 anos atrás, 2 anos e pouco. Por favor, isso é perfeitamente normal.
Né? Não há nada de anormal aí, é simplesmente porque você está falando de um país continental, de um país onde as coisas não são tão automatizadas assim, e aí por isso essa distância às vezes entre o momento que você está discutindo e os dados que são apresentados, tá? Mas aí, enfim, nós estávamos discutindo a conta de 2012 e você estava citando o exemplo da educação, quer dizer, obrigatório o gasto de 25%, você citou que o orçamento de Ouro Preto gerou em torno de 260 milhões, e desses 260 milhões, aí chutei em torno de 60, 65 milhões, obrigatoriamente foram gastos com a educação. Mas vamos lá, foi aí que a gente parou a conversa e vamos voltar para Ouro Preto. Foi bom se lembrar, né? A gente pegou essa planilha aqui de 2012, porque ela consolida o dado do ano inteiro de 2012. Mas a prefeitura ela tem que manter relatórios mensais, bimestrais e prestar contas. Mesmo que seja uma prestação de conta parcial, a prefeitura precisa fazer isso. Então a importância, e isso veio com a lei de responsabilidade fiscal. Não só limitar o gasto público ou limitar os governantes, mas obrigar que eles prestem contas para a sociedade. Então hoje os municípios são obrigados a colocar na internet não só o que eles arrecadam, mas também o que eles gastam, né? Então a gente tem no governo federal, no governo estadual, nos governos municipais, agora o que a gente chama Portal da Transparência, que é o lugar que a gente vai encontrar todas essas informações de quanto que o município arrecada e de quanto que ele está gastando. Isso, por favor, morador de Ouro Preto, isso aí existe, tá? Isso aí você pode consultar. E se não existir, então tem alguém cometendo algum erro aí. Tem que procurar saber também, tem que mobilizar a comunidade para buscar essas informações. E a internet é obrigação do município, né? Ele não tem que ficar esperando que alguém vá lá, né, pague uma taxa e requisite, né, peça uma informação, né? O município de pronto ele já tem que apresentar isso para a sociedade, não tem que ficar esperando alguém pedir não, é obrigação apresentar esses dados. E aí é interessante, Antônio, que essa prestação de conta ela tem que ser de forma mais ágil possível, mesmo que a gente tenha alguns atrasos, né, para consolidar os dados, o município, o governo estadual e o governo federal tem que apresentar isso de forma mais rápida possível. Sem dúvida. No governo federal a gente tem o Portal da Transparência que você consegue ver todos os empenhos, todos os gastos com um atraso mínimo aí entre o pagamento e a prestação pela internet. Então a internet é um bom instrumento para nós. Aí a gente foi lá na internet buscar esses dados, né, de 2012. E aí a gente encontrou, né, que apesar da gente estar falando de um valor alto aí de 260 de recursos, né, de receita municipal, a gente precisa falar um pouco sobre a qualidade, né, de onde que vem esse recurso, isso, né? Exatamente. Então quando a gente pega aí, o principal imposto, né, o mais falado imposto aí municipal, né, que a gente pensa que é o IPTU, né? A gente fala muito do IPTU, né, porque todo mundo, né, conhece, se não é proprietário, conhece alguém que é proprietário de algum imóvel e tem que pagar o IPTU todo ano, e nem sempre é barato. Mas aí a gente pensa, né, a receita total do município 260 milhões em torno, né? O IPTU é 1.800.000. Peraí, volta a fita, porque até eu agora eu não tinha visto esse dado. Quer dizer que dos 260 milhões de reais, que foi o orçamento de Ouro Preto, no ano de 2012, IPTU, que é o imposto do município, aquele imposto que ele não divide com ninguém, foi 1.800.000. Ou seja, então praticamente a cidade quase toda não paga IPTU, né? Eu só posso deduzir isso. Nós falando com um município de 80 mil habitantes, talvez uns 40, 30 e poucas mil residências. Antônio, aí a gente precisa discutir mais, né? Sobre isso é grave, o IPTU. Isso é muito grave. Então a gente pega esse número e a gente já assusta, porque a gente pensa que o IPTU é o imposto do município e o município se mantém com o IPTU. Então a gente precisa perguntar como que é cobrado o IPTU em Ouro Preto. Essa pergunta é para Ouro Preto, mas é para qualquer município. Primeira pergunta, quais são os imóveis? Quais são os imóveis urbanos, né, que existem no município? Porque só pode ser cobrado do imóvel urbano. Além disso, para cobrar IPTU, né, a prefeitura tem que ter alguns serviços disponíveis, por exemplo, Antônio, arruamento, iluminação pública. Que é o que justifica o IPTU. Exatamente. Que é luz na rua. Então, mesmo que seja uma área urbana, mas que não tem infraestrutura, né? A gente tem uma lei, que é o Código Tributário Nacional, que vai falar que para cobrar IPTU tem que ter no mínimo 2 equipamentos públicos ali, iluminação, arruamento, no mínimo. Além disso, Antônio, a gente vê no caso de Ouro Preto que tem
um centro histórico, né, um patrimônio relevante para todo o planeta, né, protegido pela União, né, esses imóveis, em regra, eles recebem alguns incentivos, que é a isenção de IPTU. Mas Ouro Preto acho que não tem. Então, Antônio, é de se perguntar disso também. Não tem. Aí é outra pergunta, Antônio. Todos os imóveis, né, estão cadastrados pelo município ou os imóveis são informais, irregulares, clandestinos? Olha, aí novamente, acho que aí nesse caso a resposta é afirmativa. Por favor, alguns moradores do centro histórico, a reclamação deles é exatamente essa. Apesar de qualquer obra que eles façam no prédio, eles necessitarem de autorização do IPHAN e de tantos órgãos, eles não são isentados de IPTU. Eles pagam IPTU. Isso aí foi a fala, pelo menos é uma fala comum de algumas pessoas que porventura eu conheci. Quanto à questão dos imóveis irregulares, aí, lamentavelmente, é uma festa, né? Quer dizer, uma boa parte da cidade não está regularizada. Então, o que explica uma arrecadação pífia como essa. Antônio, tem mais ainda, né? Aí a gente tem que contar, né, que a UFOP não paga IPTU, né? Até a nossa universidade contribui para isso. Então, não paga IPTU porque os imóveis da União não pagam imposto municipal. Isso é uma regra que nós temos. Então é uma regra que os imóveis federais não vão pagar o IPTU. Então é mais um elemento, né, mais uma questão que a gente discute quando fala sobre o valor do IPTU. Não, isso aí, Rafael, eu vou ter que te cortar, te interromper, peço desculpa, mas me parece relevante em termos de Ouro Preto. Se você pensar que uma parte, que o IPTU é pago em condições normais, a partir de um cálculo qualquer que envolve a metragem do terreno e a construção que nele existe, tá? Se eu não estou enganado, o IPTU, Exato. O cálculo passa por essas duas variáveis, por esses dois itens. Ora, você está falando de uma universidade com vários prédios numa área gigantesca, só o campus. Além disso, tem os museus que pertencem à universidade. Além disso, tem as casas que pertencem à universidade, que são as repúblicas e tal, que são espalhadas pela cidade. Então, seria um valor, que se fosse pago, expressivo, né? Que a cidade não tem. Então, essa é uma questão que a gente fala que nem se discute, Antônio. Imóvel da União não paga IPTU. Então, a gente precisa pensar, de onde que é possível arrecadar mais IPTU? Pode aumentar o IPTU? Pode, mas a gente tem limites para que a gente não faça nenhum tipo de confisco do imóvel. Então, a gente precisa avaliar quais são os imóveis existentes e se a gente pode ou não alterar. Há um critério, Antônio, e isso vem desde lá do ano 2000, 2001, que nós aprovamos algumas leis especiais, que a gente pode cobrar IPTU de valores diferentes. Então eu posso cobrar mais IPTU do imóvel mais luxuoso, ou melhor localizado, e cobrar menos IPTU do imóvel da periferia ou do imóvel mais simples. Isso a gente fala que a gente pretende fazer uma justiça social, uma justiça fiscal, em que a gente vai cobrar mais IPTU de quem pode mais, do imóvel mais valorizado. E isso é possível de fazer. Aí o município tem que aprovar uma lei dizendo das áreas em que vai ter uma alíquota de imposto maior ou uma alíquota menor. Alguns municípios, né, cobram mais IPTU se o terreno não for usado, né? Se estiver vago, então cobre mais IPTU. Mas, Antônio, o IPTU não é tudo no município. Sim, temos outros impostos. Tem um outro imposto, e aí é um imposto muito importante, que é o ISS, né? Imposto sobre serviço. Sobre serviço, que a gente sempre fala da nota fiscal, alguns prestadores de serviço até perguntam, né? Vai ser com nota ou sem nota, né, Antônio? E aí, por favor, uma pequena, 3 prestadores de serviço só para as pessoas terem ideia. Olha, todos os profissionais liberais, né, que prestam serviços, advogado, médicos, dentista, são prestadores de serviço. Além disso, bancos são prestadores de serviços, né? Tudo isso presta serviço. Então a gente tem uma lei complementar que relaciona, né, uma lista extensa de todos os serviços que podem ser cobrados. E aí o município de Ouro Preto, né, lembrando aí, tem uma arrecadação total aí corrente de 260, em torno de 260 milhões. De ISS, o município de Ouro Preto arrecada aí 42 milhões. Que também, então, bom, apesar de ser um valor até razoável, então, mas... ao invés de nós olharmos só para o IPTU, a gente começa a olhar agora com olhos maiores, né, para o ISS, que arrecada muito mais. Lembrando aí que em 2012, né, o município arrecadou 1.800.000 de IPTU
e 42 milhões de ISS. Nós temos 43 milhões, vamos arredondar para 44 milhões de IPTU e ISS, 2 impostos que o município não divide com ninguém. Não divide com ninguém. De um orçamento de 260. Exato, mas tem mais coisas que o município não divide com ninguém, Antônio. Então, já que a gente está querendo descobrir, né, vamos ver se a gente salva Ouro Preto. Que é só do município, tem um outro imposto que chama ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Ou seja, toda vez que há uma compra e venda de um imóvel, né, você tem que pagar um imposto específico na hora da compra e venda, que a gente chama do ITBI. Novamente, só quando for uma compra legal, né? Uma compra formalizada, registrada em cartório, né? Esse imposto que é só do município, o município arrecadou aí 1.100.000. Ou seja, praticamente não se vendeu nenhum imóvel aqui em Ouro Preto. Então, Antônio, mas pensando pelo lado do IPTU, o IPTU foi arrecadado 1.800.000 e de ITBI 1.100.000. O que tem uma coerência, né? Se você parar para pensar, dos imóveis que são regulares. Mas lembrando que o IPTU é pago todo ano e o ITBI só é pago só quando é vendido o imóvel. Então é um valor também que é só do município, ele não divide com ninguém. Mas é muito baixo, quer dizer, praticamente não se vendeu, não se comprou, nem se vendeu imóvel em Ouro Preto de 2012. A gente aí, Antônio, precisa... Teremos que perguntar às imobiliárias se isso é real, né? A gente precisa perguntar, Antônio, não só quantos imóveis foram vendidos, né, e comprados em Ouro Preto, mas perguntar também sobre a legislação do ITBI em Ouro Preto, como é calculado, como que é arrecadado esse valor. Agora vamos passar lá para os valores que são de repassados, né, para o município, né? Porque vamos botar na conta aí, nós estamos em 44 com mais 1.100.000, 45 milhões, valores redondos, de um dinheiro que é de Ouro Preto. Ou seja, é arrecadado só dentro do município e pertence só para o município. Exato, ele não tem que dividir com ninguém, usa da melhor maneira, etc. Né? Ainda com alguns pré-requisitos, como é o caso do IPTU, né? Como você disse, tem que ter pelo menos iluminação, tem que existir uma rua de fato, né? Com alguma espécie de calçamento ali e tal. E de um orçamento de 260. Quer dizer, do orçamento de 260, apenas 45 são efetivamente gerados na cidade de forma direta e exclusiva para o município, né? Mas ainda tem alguns outros dinheiros, digamos assim, outros, que a cidade, né? Antônio, mas aí vamos pensar, né? Tem o IPTU, que é municipal, mas tem o ITR, que é o imposto da União. Mas a União tem que dividir com o município, meio a meio. Já é alguma coisa. Então, é alguma coisa, Antônio. Mas aí, no ano de 2012, né, o município de Ouro Preto recebeu da União R$1.900.000 de ITR. Ou seja, recebeu mais ITR do que IPTU. Você tem que pensar, que eu estou pensando aqui no seguinte, agora eu vou falar primeiro num tom um pouco de brincadeira, mas que lamentavelmente acho que vamos beirar a realidade, quer dizer, da mesma maneira como o que parece, os imóveis não são tão regulares assim, parece que a área rural também não é, porque você só pagaria na medida que também o terreno da área rural esteja regularizado. O que assusta, Antônio, é que, em regra, isso por vários estudos, né, o imóvel urbano sempre será mais valorizado do que o imóvel rural. E curiosamente ele recebeu mais do rural do que do urbano. Então, o metro quadrado urbano é mais valorizado, vale mais no mercado do que o metro quadrado na zona rural. Isso é regra geral. E no caso de Ouro Preto a gente tem essa situação aí que a gente precisa até discutir mais, né? Investigar um pouco mais. Vale como valores. Objeto de pesquisa da universidade. Exato, aí ó, para vários dos nossos alunos aí. Mas da União, o município também recebe, que eu comentava, né, do Fundo de Participação dos Municípios. Mas aí só menos, para não perder a conta, a gente também a valores redondos já chegamos a 47 milhões. Pensando aí de um dinheiro que o município teria direitos, né? Então eu chamei a atenção aí do ITR, né, do Imposto Territorial Rural, que é da União, mas é repassado para o município. E tem um outro valor que é o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, a União arrecada alguns impostos da União, ou seja, do governo federal, faz um fundo e depois divide entre todos os municípios do Brasil. E aí, para Ouro Preto, foi enviado aí 23 milhões, quase 24 milhões.
Mas esse é um dinheiro que eu digo que é um dinheiro fugidio, né? Porque ele depende do orçamento da União, né? Então, ele depende da União, Antônio, mas a União não tem escolha. Tem que repassar. Não, eu sei que tem, não estou dizendo que ela não vai repassar, Rafael. Eu me refiro em termos de valores. Sim. Quer dizer, dependendo da situação, eu posso criar na legislação um repasse que beneficie mais municípios da região norte. Por exemplo, uma quantidade muito maior do que já existe. Por favor, eu estou aqui colocando uma situação hipotética, ainda que isso seja real. Quer dizer, se eu não tenho a conta aqui, mas eu não duvidaria que Ouro Preto recebesse mais, em termos de valores concretos mesmo, do Fundo de Participação do município do que São Paulo ou Rio de Janeiro. Tem uma equação diferente, Antônio, para calcular quanto que cada município recebe. Mas tem um critério que é aplicado para todo mundo, que é o critério da população. Então, um dos critérios para distribuir esse fundo é o número de habitantes. Então, acaba recebendo proporcionalmente parecido com cidades do mesmo porte. Só que como tem de dividir para todos os municípios, inclusive municípios com população muito pequena, né, os municípios pequenos, né, recebem proporcionalmente mais do que uma cidade grande, como uma capital, né? Então, acaba sendo um dos fatores aí da injustiça, né, na distribuição desse recurso. E Minas Gerais é o estado com mais municípios, né? No Brasil inteiro, para quem não sabe, é o estado que mais tem município no país todo. Antônio, mas ainda da União, né? Vamos continuar aí com repasses. Só para me situar, dinheiro próprio do município estávamos em 47 milhões e agora chegamos a 23 milhões do Fundo de Participação. Exato. Que aí já é um repasse. Né? Mas tem um outro repasse que é muito importante para Ouro Preto, que é a compensação financeira pela exploração mineral, né? A COFEM, CEFEM, como alguns falam. Essa compensação financeira, ou seja, o município recebe esse dinheiro porque existe um bem aqui, um bem mineral que é explorado pelas empresas, né? A regra que nós temos pela Constituição é que esse patrimônio, né, esse recurso mineral pertence à União. Só que toda vez que for explorar esse mineral, né, esse minério, o município tem que receber uma compensação. Então, apesar de pertencer para a União, o município recebe uma parcela desse recurso. E aí, no caso dessa compensação, o município de Ouro Preto recebeu aí 24 milhões arredondados. Aí, Rafael, deixa eu só interromper, porque tem um ponto que eu acho que é fundamental chamar a atenção do ouvinte, tá? Todos os ouvintes, com toda a certeza, já em algum momento esbarraram num assunto chamado royalty do petróleo, né? Onde municípios do estado, notadamente do estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, porque o petróleo brasileiro, no grosso modo, ele é extraído quase na sua totalidade na bacia na região oceânica, eles recebem esses royalties. O que o Rafael está tocando aqui nada mais é do que o royalties do minério. Exato. Né? Então, digamos o seguinte, vamos colocar, Rafael, que para o bem geral da nação, ninguém se lembrou de tentar repartir os royalties do minério, todos como fizeram com os royalties do petróleo. Porque na hora que fizerem isso, não vai sobrar muita coisa para Ouro Preto. Mas, enfim, apenas uma citação, mas é porque só para dizer o seguinte, que eu vi muita gente até em Ouro Preto falar assim, mas os municípios do Rio, de São Paulo, Espírito Santo, recebem esse dinheiro, nós também temos que receber, isso é da União. Sim, mas Ouro Preto recebe há anos o royalties do minério e nunca ninguém entrou no assunto para Ouro Preto dividir esse dinheiro com o resto do país. O Mariana, etc., os municípios mineradores. Antônio e os ouvintes, né? Hoje nós temos no Congresso Nacional uma proposta para mudar isso. Sim, então, porque o petróleo foi, né? Então a gente deve acompanhar a discussão aí sobre como será o novo, que a gente chama o novo marco da mineração, a nova lei que vai cuidar da mineração, inclusive sobre essa compensação. Lembrando que essa compensação financeira é em razão da exploração do minério. Além disso, as empresas que exploram precisam compensar o dano ambiental. Então Sim. Há uma outra conta que aí nem é feita no orçamento, mas é feita no licenciamento ambiental. Então, além dessa compensação que é pela exploração do minério, temos que ver quanto que as empresas pagam pelo dano ambiental que provocam na cidade de Ouro Preto. Então aí só para situar, 47 milhões de dinheiro do município, 23 de repasse do Fundo de Participação,
24 do repasse do royalty do minério, vamos chamar dessa forma. Ou seja, já superou. Mas esse royalty do minério aí, ele pode entrar num debate aí, pode variar como fundo de participação também. Aí vai depender, não depende da cidade, quer dizer, depende da situação do país e de uma outra discussão que é mais política, no caso do royalty do minério. Além da questão ambiental, que também é uma discussão política, não nos esqueçamos disso, né? Quer dizer, meio ambiente é uma discussão muito recente, que entrou na pauta do planeta há poucos anos e ainda está muito fugidia. Quer dizer, você tem notadamente países, o próprio Estados Unidos é um, que apesar de achar a discussão linda, ele acha essa discussão linda para os outros. Para ele próprio, ele não aceita nenhuma legislação ambiental. Exato. Antônio, ainda da União, a gente sempre fala, né, desses programas do governo federal, né, de convênios. Mas além dos convênios, a gente tem, como a gente comentava, da educação, a gente tem um fundo especial para a educação, que é o Fundeb, né? E na saúde a gente tem o sistema SUS, que é um sistema que articula ações do município, do estado de Minas Gerais e do governo federal. Até mesmo agora esse programa Mais Médicos, né, que a gente está ouvindo, né, a gente assiste aí, ouve essa notícia do programa Mais Médicos. É um programa que o governo federal vai pagar um médico para atender no município, né? Então a gente tem um sistema articulado do SUS. E esse SUS, que é um sistema dos três governos, né? Eles também têm um fundo. E no caso a União repassa para o município de Ouro Preto aí também um valor de 13 milhões para o SUS. 13 milhões para o SUS. Se a minha conta não está errada, vamos lá. 23 de repasse do fundo de participação, 24 do royalties do minério, vamos a 47, com 13, 57, 60 milhões de repasse por enquanto. Isso, em torno de 60. E agora, Antônio, a gente falou da União, mas o estado de Minas Gerais também repassa recursos para o município de Ouro Preto. E aí a gente precisa saber quais são esses recursos. Um primeiro que a gente já comentava era do IPVA, né? Tem um imposto sobre automóveis que é dividido entre o estado e o município. No caso, né, o estado de Minas Gerais repassou para o município de Ouro Preto 5 milhões, que é de IPVA, que é arrecadado, que é o imposto do estado, mas ele é obrigado a repassar para o município. 65 milhões de repasse, por enquanto. Além disso, há outras compensações, outras distribuições que envolvem também quando há exportação. Por exemplo, parte do minério é exportado, então aí não arrecada, então há umas compensações. Mas, Antônio, o principal imposto do estado de Minas Gerais e dos estados é o ICMS. Perfeito. É o principal imposto, né? Temos uma campanha aí em curso, né, para esclarecer a população até sobre o preço da energia elétrica, né, sobre o preço da tarifa. E Minas Gerais cobra 30% de ICMS sobre energia elétrica, né? Na conta aí que fizeram, né, o estado de Minas Gerais é o estado que mais cobra imposto, né, sobre energia elétrica no Brasil. 30% da conta de energia é de imposto estadual. Então, apesar do governo federal, né, diminuir os impostos federais, o governo do estado não abaixou ainda. Por isso que a conta em Minas não abaixou tanto como nos outros estados. Isso para mostrar que o ICMS é o principal imposto do estado, mas o estado é obrigado também a repassar para o município. Claro. Né? Daí a gente pode deduzir, Antônio, que também vai ser o principal imposto repassado para o município. Né? No caso, Ouro Preto recebeu 100 milhões de ICMS, ou seja, é a principal fonte de receita para o município de Ouro Preto é o que a gente chama a cota parte do ICMS, ou seja, o ICMS arrecadado pelo estado foi repassado 100 milhões para o Ouro Preto. Daí que a gente consegue fechar essa conta aqui. Claro, a gente tem outros itens aqui na nossa lista de fontes de recursos de Ouro Preto, mas a gente precisa apontar que o município de Ouro Preto recebe recursos da União e grande parte do estado de Minas Gerais. E aqui o interessante aí, Rafael, dessa conversa, que eu acho que talvez em uma outra ocasião a gente volte para bater mais papo sobre isso, esclarecer mais detalhes, é porque quando a gente percebe, tá, de novo, daquilo que o município tem autonomia, de certos recursos que vão, que podem se exaurir, quer dizer, o caso do royalties do minério,
Se mudar a legislação, você, não digo que desapareça com 24 milhões, mas pode ter uma redução drástica aí, né? Quer dizer, então, assim como também, vamos pensar, e aí o ouvinte tem que lembrar disso, que quando fala ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Toda compra. Quer dizer, então, você precisa vender produtos, você precisa emitir nota fiscal para isso. Aí voltamos àquela conversa anterior lá do primeiro bloco, do IPTU, dos impostos e das coisas que têm que estar devidamente regularizadas, né? Rafael, olha só, eu queria agradecer enormemente pela disposição do teu tempo. Lamentavelmente, nosso tempo acabou. A nossa produção aqui está em polvorosa, avisando que, infelizmente, o nosso tempo do rádio acabou, né? E queria agradecer mais uma vez a você, tá? Pela sua presença. Nós tivemos aqui o Rafael Alves, que é graduado em Direito, tem mestrado em Direito e é doutorando em Geografia, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa, o FOP Entrevista, tem a produção da Patrícia Botaro e Danilo Nonato, com trabalhos técnicos da Flávia Silva. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Muito obrigado, Rafael. Obrigado também pela oportunidade e depois a gente continua essa conversa. Com toda certeza, até o nosso próximo UFOP Entrevista. Um grande abraço a todos, até uma próxima vez.